Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, gostaria de agradecer o carinho, as orações dos irmãos e amigos pela minha vida, especialmente por minha saúde. Seguimos crendo no poder do Senhor Jesus. Bem, já trilhamos pelos evangelhos, pelo livro histórico de Atos dos Apóstolos e agora vamos juntos iniciar a nossa reflexão na terceira divisão do Novo Testamento, que são as cartas paulinas. Paulo tem um grande destaque no Novo Testamento. Ele é o autor da metade dos livros, são 13 cartas de sua autoria. E hoje nós vamos analisar a primeira carta, a carta de Paulo aos Romanos, aqui no Trilhando na Palavra. Romanos é o sexto livro do Novo Testamento e é composto de 16 capítulos e 433 versículos. E você consegue ler esta carta em 50 minutos. E sem dúvida é a principal carta de Paulo. E além, é o principal livro do Novo Testamento. É o mais puro evangelho. E nas palavras de alguns comentaristas, Romanos abre as portas para todos os tesouros das Escrituras. O livro de Romanos é o ensaio mais completo do apóstolo Paulo sobre teologia. É a espinha dorsal da teologia cristã, da salvação e dos desígnios de Deus para toda a raça humana. Ele é acurado e cuidadosamente escrito. Muitas vezes é desconcertante, o texto nos confronta, nos constrange. É um texto maravilhoso. É verdadeiramente uma constituição da fé cristã, um compêndio da doutrina cristã, uma declaração firme e coerente do Evangelho. É o Evangelho segundo Paulo. É a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. A carta aos Romanos tem sido chamada de manifesto cristão e por meio dela o apóstolo Paulo, falando como judeu de uma mente erudita e cheia de amor por Cristo e pelo ministério, ele vai apresentar habilmente o Evangelho de Deus. O tema da carta é a justiça de Deus conforme revelada nas ações do Senhor para com o homem pecador. Então vamos lá. Só para introduzirmos essa terceira divisão do Novo Testamento, que são as cartas paulinas, vamos relembrar quais são as cartas. Romanos, 1 aos Coríntios. E vale a pena lembrar que no Novo Testamento tudo é no gênero feminino, porque são cartas. Ou seja, você diz a carta ao invés de o carta. Já no Antigo Testamento, tudo é no gênero masculino, porque são livros, por exemplo, 1 Samuel, 1 Reis e assim vai. Então voltamos. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito e Filemão. São estas as 13 cartas ou epístolas paulinas. E caso você queira ver a sequência de todos os livros, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, assista o vídeo, a Bíblia, aqui no canal Trilhando na Palavra. Bem, destas 13 cartas, as 9 primeiras são dirigidas a 7 igrejas diferentes e as 4 últimas a 3 indivíduos diferentes. Poderíamos pensar em uma classificação das cartas da seguinte maneira. Primeiro, as epístolas escritas durante a segunda viagem missionária, que seriam as cartas aos Tessalonicenses. Segundo, as epístolas escritas durante a terceira viagem missionária, que aqui está incluso as cartas aos Coríntios, a carta aos Gálatas e, inclusive, a carta aos Romanos. Terceiro, as epístolas escritas da prisão em Roma, que são Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E, por último, as cartas pastorais, ou as epístolas pastorais, que seriam as cartas a Timóteo e a Tito, tá bom? Então, vamos analisar algumas características das cartas bíblicas. E você pode me perguntar, bem, qual é a importância de estudar as cartas? E eu digo que a resposta é porque tem muita relevância. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Fica de fora somente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Os demais todos são cartas. Então vamos trilhar nestas 21 cartas de amor, essas cartas do nosso querido Deus. Bem,
Pensando na extensão das cartas, a carta mais curta de Paulo é Filemon. Tem apenas 335 palavras. É como se fosse um bilhete. E a mais extensa é Romanos, que tem 7.101 palavras. Além da extensão das cartas, veja nesse quadro o formato das cartas no Novo Testamento. Você tem o nome do escritor, o nome do destinatário, uma saudação, uma oração ou uma ação de graça, aí você tem o texto e, por fim, uma saudação final, uma despedida. Algumas diferenças do formato das cartas do século XXI é que tem uma data, um local, logo depois vem o nome do destinatário e somente após as saudações e o texto é que vem o nome do escritor no final. A maior parte das cartas eram escritas por um escriba profissional, que era chamado de amanuense. As saudações finais seriam escritas pela mão do próprio remetente, se ele conseguisse, se fosse possível. O apóstolo Paulo, no caso, ele usa amanuense. Poderíamos sintetizar a respeito da carta aos Romanos da seguinte maneira: Paulo seria o autor da carta, onde nós temos muitas evidências. Técio é o escritor do texto. O texto vai falar: eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. E Febe foi a portadora da carta, pois ela estava de viagem para Roma. E normalmente o mensageiro era um amigo de confiança e o remetente dava algumas instruções, algumas informações sobre a entrega da carta. Pensando um pouco no estilo da carta, no estilo da escrita, nós vamos perceber que o estilo usado é a diatribe, que era uma forma retórica em que o escritor ou o orador entrava num debate imaginário com o interlocutor, no qual ele vai levantando pontos ou fazendo algumas objeções que eram respondidas no próprio texto. Você, ao ler o texto, fica impressionado com este uso que o apóstolo vai fazer da interrogação retórica, da interjeição, da exclamação e outras. Há cerca de 1000 perguntas encontradas no Novo Testamento, sendo que as perguntas retóricas constituem aproximadamente 70% das perguntas do Novo Testamento. No caso da carta aos Romanos, nós vamos ter de 79 a 83 perguntas retóricas. Sobre o destinatário, Paulo deixa bem claro que os crentes, gentios e judeus, estão incluídos entre todos os amados de Deus em Roma, chamado para ser santos. Com a palavra gentio mencionada várias vezes na epístola, Paulo se dirige tanto a gregos como romanos e a qualquer que não seja judeu. Portanto, a igreja de Roma é o destinatário dessa carta maravilhosa. Um destaque que podemos pensar é a vida urbana de Roma. No tempo que Paulo escreveu a epístola, Roma tinha uma população enorme, quase 1 milhão de habitantes naquela época, sendo que a maior parte dessa população era de escravos. Pessoas vindo de todo lugar do mundo afluíam à cidade em busca de melhorias de vida. Com isso, eles traziam as culturas, as crenças, diferentes filosofias e influenciavam a cidade. Na cidade tinha uma colônia de judeu de aproximadamente 40 mil pessoas. Só para você ter ideia, na cidade tinha 3 cemitérios judaicos e cerca de 13 sinagogas. Vamos avante. Sobre a formação dessa igreja, no curso normal das viagens, o evangelho cedo ou tarde seria levado a Roma. E pensam alguns estudiosos que a igreja de Roma se formou por forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, que ouviram a pregação de Pedro em Jerusalém no Pentecoste. E sobre esse impacto dessa mensagem, eles voltam e iniciam a igreja. Nos primeiros dias, a igreja era formada por uma comunidade mista, cuja maioria provavelmente era composta de judeus e alguns gentios tementes a Deus. Contudo, depois que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma em 49, os gentios se tornaram a maioria e apenas alguns judeus permaneceram. Então o povo judeu tornou-se a minoria numa igreja liderada por gentios. Priscila e Áquila estavam entre os que foram expulsos de Roma. O propósito de cada carta
foi ajudar no crescimento espiritual de pequenos grupos de cristãos espalhados pelo Império Romano. Cada carta teria sido levada por um irmão de confiança até o seu destino, depois lida na assembleia e após guardada para uma futura referência ou uso. Às vezes, a carta seria compartilhada com algumas igrejas irmãs. Frequentemente, seria feito cópias, de maneira que as igrejas também pudessem ter o benefício das instruções contidas na carta. A carta era no formato de rolo e era facilmente guardada juntamente com outras cartas ou outras porções do Antigo Testamento. Foi provavelmente durante o inverno do ano 57 que em uma casa em Corinto o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. A terceira viagem do apóstolo, a terceira viagem missionária, estava chegando ao fim e durante 3 meses ele foi hóspede de Gaio. Ele tinha o privilégio de olhar para trás para mais de 20 anos de vida e ministério cristão, onde o apóstolo havia viajado pelas cidades mais importantes das províncias do Império Romano. Ele havia pregado Cristo, estabelecido novas comunidades cristãs e edificado as pessoas para que chegassem à santidade e à harmonia com Cristo. Todas as cartas anteriores tinham se ocupado com um problema e necessidade das igrejas locais. Agora, com base na sua experiência missionária, ele vai ditar os seus pensamentos amadurecidos acerca do Evangelho de Deus para o mundo e para o seu lugar na história e na sociedade. Podemos dizer, portanto, que o conteúdo da carta aos Romanos pode ser resultado de vários anos de reflexões sobre suas crenças e experiência em sua jornada de crescimento e maturidade espiritual. E também quero deixar bem claro que nada disso seria possível se o Espírito Santo não o tivesse inspirado. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo é o autor da carta, o Espírito Santo é quem de fato o inspira. Dito isso, vamos falar um pouco sobre o propósito da carta. Em síntese, podemos separar o propósito em 5 partes, que seria apresentar o obreiro, apresentar o projeto missionário, apresentar o teor da mensagem que o apóstolo prega, compartilhar dons e, por fim, apaziguar tensões entre judeus e gentios. Ir a Roma era um velho sonho de Paulo e estava também no plano de Deus, pois Jesus vai falar certa vez para Paulo: como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que des também em Roma. Então, vamos pensar um pouco sobre estas 5 partes do propósito da carta. Primeiro propósito: Paulo não foi o fundador da igreja romana. Ele também nunca foi à cidade imperial até então. A carta, portanto, o apresentou a uma igreja em que ele não era conhecido. O propósito imediato da epístola aos Romanos era que Paulo se introduzisse à igreja em Roma. Ele queria ir até Roma não como um estrangeiro, mas como alguém com quem pudesse se identificar no ministério dele aos gentios. Seu coração sempre ansiou por pregar em Roma, e esta longa carta foi sua forma de preparar os cristãos para a sua chegada. Então, o primeiro propósito é apresentar o obreiro. O segundo propósito: Paulo esperava visitar Roma em breve, por várias razões importantes. Contudo, o seu objetivo não era se estabilizar em Roma. Ele entende que Roma seria um trampolim. Ele planeja partir de lá para uma campanha missionária na Espanha. E para esse novo empreendimento, ele precisaria do apoio das igrejas nas casas em Roma, o apoio em oração, com pessoas para uma equipe, ajuda financeira e os contatos iniciais. Veja o que o texto diz em Romanos capítulo 15, 24. Penso fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Portanto, o segundo propósito da carta é apresentar o projeto missionário de ir à Espanha. O terceiro propósito:
podemos pensar que o principal propósito de Paulo ao escrever aos Romanos era ensinar as grandes verdades do Evangelho da Graça. Aqueles crentes que nunca havia recebido nenhuma instrução apostólica. Além disso, falsos rumores tinham chegado a Roma a respeito da mensagem que Paulo pregava. Por esta causa, Paulo desejava esclarecer quaisquer mal-entendidos sobre o evangelho que ele pregava. Ele julgou ser apropriado dedicar a parte principal da carta, a uma exposição sistemática do evangelho como ele entendia e também como ele proclamava. E diferente de outras epístolas, o propósito de Paulo ao escrever aos Romanos não era de corrigir uma questão teológica ou repreender uma vida ímpia. Não. A igreja romana era doutrinariamente correta. Porém, como todas as igrejas, precisava das preciosas instruções doutrinárias e práticas que esta carta oferece. O quarto propósito era compartilhar dons, ou seja, serem edificados, fortalecidos e consolados por meio da fé mútua. Paulo reconhece a fé da igreja em Roma. Por toda a igreja cristã e em todos os lugares, as pessoas conhecem a sua fé. A ênfase desse propósito recai sobre a reciprocidade do que irá acontecer quando ele visitar a Roma. Os cristãos romanos também terão algo para dar ao apóstolo. Paulo exemplifica o espírito de uma pessoa que é genuinamente espiritual. Ele não adota ares de superioridade religiosa. Mesmo sendo o apóstolo de Cristo, o missionário de sucesso, ele não faz isso. Ele vai para partilhar dons mutuamente, fortalecer e ser fortalecido, consolar e ser consolado. E por fim, o quinto propósito. A carta aos Romanos trata de muitos problemas específicos de seu tempo e do seu contexto cultural, como a injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, além de outras imoralidades. Porém, na sua mensagem, Paulo ele deseja apaziguar as tensões entre os judeus e gentios. Quando os judeus eles são expulsos de Roma, os gentios assumem a igreja, a liderança da igreja, e quando o imperador morre, os judeus voltam a Roma e as tensões entre as lideranças aumentam. Por isso que Paulo fala, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Seu propósito, portanto, é atenuar os conflitos entre gentios e judeus. Estes, portanto, são os propósitos da carta aos Romanos. E iremos seguir avante na carta e pensar na estrutura e analisar também outras características. Então fique ligado, fique atento para a segunda parte da exposição da carta aos Romanos. Que o Senhor te abençoe e que você possa ter a constância no aprendizado da palavra de Deus. Fazendo assim, você será transformado para a glória de Deus. Até mais, se o Eterno assim quiser.